A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos conversar com a cantora, compositora e arte educadora paulistana Anabel Andrés. Ela está lançando seu álbum autoral, Além da Expansão dos Desertos. É um álbum que ela vem produzindo há 5 anos e em paralelo com as atividades do grupo Vozes Bugras. Um papo sobre o universo paulistano de sons urbanos e as paisagens sonoras do Brasil e do planeta. Tudo online em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena, e a gente vai aqui, não vamos para lugar nenhum, vamos estar aqui em São Paulo mesmo, Jardim Marajoara, vamos falar com com a Anabel Andrés. Salve, Anabel, tudo bem? Salve, Colibri, tudo bem, querido? A Anabel esteve com a gente aqui recentemente, né, com Vozes Bugras, que ela participa desse grupo incrível, né, falando do trabalho delas aí, né, e agora ela está lançando um álbum solo, Além da Expansão dos Desertos, belo nome, que ela vai falar um pouquinho desse trabalho. A gente vai ouvir algumas faixas do disco aqui, que é um trabalho bem legal, de arte também, que eu recebi aqui, muito legal, né, quem está no YouTube está vendo aqui, esse trabalho de arte bem legal, né, que é um livro com o CD, né? Então, hoje não basta ser o CD só, né? Porque o CD físico está quase em extinção, mas aí as pessoas os artistas estão se ligando, principalmente esses que trabalham com poesia, como o caso da Anabel, né? De ter uma coisa gráfica e tal, que você, além de poder ouvir o disco, também curtir letras, fichas técnicas, poesias e grafismos e tudo mais. Isso que é importante hoje. É uma forma, né, Anabel, da gente começar a não extinguir de forma completa o CD físico, né? Bem-vinda, Anabel. Bem-vinda aqui à Rádio Brasil Atual. Gratidão, bom dia. Boa Obrigada, tarde e Colibri. boa noite, que nós estamos no YouTube também. Isso, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e boa madrugada para quem é de vigília, né? Para a turma que não consegue dormir. Tem muita gente. Muita. Eu, às vezes, faço parte dessa turma, mas eu fico muito grata e feliz de poder estar trocando aqui uma ideia com você, Colibri. Eu gosto muito do seu programa, tenho muita consideração pelo seu trabalho mesmo, acho bonito e necessário, né? Mais do que bonito, bonito tem muita coisa, mas necessário esse espaço que você dá para os artistas independentes e para grandes artistas também, né? Outro dia eu estava ouvindo aqui a Martinalha, grandes artistas, quer dizer, mais famosos, que já têm uma carreira sólida, né? Porque todo mundo pode ser grande, a gente ainda não sabe o tamanho que cada um vai ter daqui a um tempo também. E, tem uns enfim, velhinhos também que eu gosto também, Anabel. Eu gosto dos velhinhos também, eu entrevisto sempre, né? Outro dia fiz a Eliana Pittman, olha, tá com 80, sabe? A turma que já passou dos 70 faz tempo e tá aí firme e forte, né? maravilhoso. Não é legal? Essa turma que Nossa. mostra pra gente, né, já entrando na conversa, que mostra que a gente não pode esmorecer, porque quando fala assim, né, a Anabel fala, vai ter que ir lá, é duro lançar o disco. Pô, veja aí a Elza Soares, Claudete Soares, né, a Eliana Pittman, estão lançando disco, estão passaram dos 70 já faz tempo e estão tocando o barco. Elas são um exemplo, né? Essas mulheres cantoras maravilhosas, né? Todo respeito mesmo, e por isso que eu procuro trazer aqui também para mostrar o trabalho delas, né? Muito legal. Sim, nossa, são candeeiros, né? São importante faróis pra gente. Nesse momento, né? Porque a gente tem um momento, e aí vem a pergunta aqui do momento, que você sabe que a gente faz uma reflexão antes sobre o momento, então eu queria que você explicasse, né, desde quando você deu o depoimento aqui do Vozes Bugras, né, como você estava se sentindo, e agora, você tem visto alguma perspectiva, que agora a vacina chegou, ainda não completado todo mundo, né, com as 2 doses, né, da vacina, alguma perspectiva de ter shows ao vivo? Não sei, alguns estão fazendo, outros estão deixando para o ano que vem. Qual que é a reflexão que você faz para esse momento agora? Olha, antes da gente falar do disco, o disco a gente vai falar bastante. Sim, olha, eu nesse momento, o que eu vejo é que
tem esse desejo e algumas coisas que querem começar a abrir mais, né? Eu ainda não consegui nenhum show ao vivo do meu trabalho, e nem das bugras também. A gente está tudo fazendo aquele ao vivo gravado, né? Sim, Ao sim. vivo, grava, talvez o público seja até só a equipe, ou eventualmente pode ser que pinte alguma coisa com muito pouca gente, mas eu acho que por um tempo vai ficar assim. E se continuar nessa pegada que abriu tudo, de repente, pá, eu saí ontem para fazer uma gravação lá na Cidade de Dutra. Falei, cara, todos os bares do caminho lotados, assim, verão total, esquece pandemia, já acabou. E eu fico com receio que esse delta venha dar uma invertida na gente, cara, assim, eu quero ser super otimista, tá todo mundo com 2 doses, mas estou vendo que 2 doses com o delta não é sempre que está sendo eficiente, né? Então, eu não sei, eu ainda acho que a gente vai ter um período aí, mas dentro do trabalho de teatro e tudo mais, vai ficar nesse lugar híbrido mesmo, eu acredito. É, né? Muita coisa vai ter que ter a sua versão é, virtual, ao mesmo tempo que tem para algumas pessoas, porque vai ter que ser limitado a plateia, enfim. Mas eu mesma ainda não consegui muita coisa. Na verdade, eu estou mandando meu projeto para ver se eu descolo um show de lançamento Claro, mas isso, presencial. você e todo mundo, né, Anabel? Tem que estar, todo mundo tem que estar ligado. O problema é que a gente não sabe como é que vai ser, né? Você está falando da vacina, eu já estou pensando na terceira, né? Eu já tomei as 2, vou tomar a terceira. E a gente não sabe o que vai acontecer mesmo para frente. E eu acho que um bom exemplo, não sei se você concorda, a gente ficar, claro, tem essa coisa de liberou geral, que é preocupante, mas também o que está acontecendo no hemisfério norte, que eles estão vivenciando o verão, eles sim, vivenciando o verão, que aqui tem temperatura, fica calor, frio, é uma loucura, né? Mas eles estão vivenciando o verão do hemisfério norte, Estados Unidos, Europa e tal, e estão fazendo muitos shows. Então, a gente fica atento, eu acho que a ideia, não sei se você concorda, ficar de olho no que acontece lá, para a gente ver Sim, o que não pode fazer aqui depois, ficar um pouco, é, aproveitar essa experiência lá. Então, eles total. abriram para o turismo, né? Tem cidades e países que dependem do turismo, Portugal, Itália, Espanha, enfim, vários, França, depende do turismo, eles abriram as porteiras lá para o turismo. Agora vamos ver o que vai acontecer na sequência e a gente se baliza aí. Mas aqui também parece que liberou, né? A sensação que você teve é a mesma que eu tenho. Fui aqui nos bares aqui perto, aqui onde eu moro, também tudo aberto, todo mundo sem máscara. Acho que a pandemia foi embora, mas não foi, né? Isso Mas que, não foi. esse que é Não o foi, problema. e mesmo lá na Europa e tudo, você vê que está rolando aí um começo aí desse espalhamento do Delta, e, enfim, É, tá meio complicada a coisa. Não é. tá tão abril e tá sugerindo que tem que ficar um pouco mais cuidadoso. Eu não Pois sei é. E agora, e a turma dos quanto. artistas, vocês e os amigos, colegas, que tem aquela ansiedade? Eu entendo isso, também não posso ser crítico, falar assim, não faça isso e tal. Pô, não sei, né? Cada um tem uma necessidade, né? E imagino que vocês que se apresentam ao vivo têm uma ansiedade de estar querendo tocar ao vivo, e às vezes vão fazer assim que pintar uma oportunidade. Como é que você vê isso? Eu não quero criticar os colegas, os amigos também das artes, né, que se propõem a fazer agora um ao vivo com o público e tal. Não sei, como é que você vê isso também? Eu acho que depende muito do lugar, de ter os cuidados, porque eu acho que é possível, né? É possível, mas não dá para ser naquele esquema que a gente fazia, por exemplo, um barzinho lotado. Cara, é pedir, sabe, assim, é contar muito com auxílio divino, né? É, Porque você não sabe quem que está passando lá. Ainda que se você tem uma certa ventilação e tudo mais, eu acho que dá para fazer. Mas acho que a gente tem que priorizar espaços mais abertos mesmo, talvez ir pensando. Eu vi umas experiências mais do pessoal do teatro incríveis, assim, que tinha até umas proteções, assim, sabe, como se fossem uns biombos entre a plateia super diminuta e as coisas acontecendo, assim, porque tudo vira uma nova linguagem, né? Você coloca isso tudo numa nova maneira de performar, né?
Ah, E esse pessoal do teatro está pensando muito de que maneira o público vai estar vivenciando, porque teatro é foda, né? Teatro virtual tem não coisas dá. maravilhosas que eu assisti aqui, coisas que talvez eu não pudesse ter ido fisicamente, mas a emoção, né, de Não dá. estar lá na presença, naquela, é outro lugar. A própria Denise Stoklos eu consegui assistir por aqui, e eu assisti muita coisa dela presencial, e ela continua incrível, mas a gente sabe que é É, outra linguagem, né? não, é que Então eu também não O critico. Celso Fratesi que falou aqui, logo no começo, né, quando a gente começou com o ano passado, em meados de abril, né, de março mesmo, ele falou assim, ó, Colibri, isso aí a gente está tentando fazer uma coisa, mas não é teatro, não vou te dizer que é teatro, porque eu vou estar mentindo para você, não é. É uma ideia, um híbrido, uma coisa que a gente está inventando para não ficar parado. Agora, não é teatro, teatro é teatro. Quer dizer, agora, os teatros que estão rolando aí, é tudo com, né, com proteção, né, de acrílico, eu vi, você está falando, né? O ator Sim, falando aqui, o outro lá, mas é meio estranho, né? é muito Como é estranho. que rola o abraço, aquelas coisas? E é super físico, né? O teatro, aquela coisa, né? Até com uma plateia, né? Quantas vezes eu fiquei na primeira fila e os perdigotos vinham dos atores? Total, nossa, muito. Tô brincando, mas é verdade. Fala a verdade, Ana. Você que Não, é conhece bem, verdade mesmo, não com é? certeza. Vem aquele, vem, Vem aquela chuva assim. É, mas aí vou estar com o enfim, escudo ali, como é que vai? Na primeira fila, não? Sei aquele lá. pet, né? É, Aquele aquilo é horrível, shield, parece. aquele escudinho Mas é necessário. A gente e nesse momento. não pode condenar também quem tem essa ansiedade de querer estar fazendo ao vivo. Eu acho meio chato também. Ah, eu não faria isso, tal. Tudo bem, você não faria, mas às vezes o cara tá numa e tem a necessidade financeira, né? Também tem esse. Total. Eu acho que isso é uma coisa gritante. Assim, porque foi um ano que, nossa, tem gente que vive disso, né? Dessa coisa semanal do barzinho, do teatro, das coisas pequenas, né? Não sei, esses shows de Sesc, não sei o quê. São aqueles shows que você vai cultivando uma plateia, que você faz aquela coisa até para não ser ouvido muitas vezes, né? Coisa de bar, né? Mas que você tá lá fazendo, tá lá no conversa. E isso quebrou Quebrou. demais. Muita gente que não tem PROAC, Aldir Blanc, que pega nem nada, porque de repente nem tem uma história assim de fazer aquele show e tal, e tem um histórico de produção de um show. Então se quebrou muita gente. Nossa, então eu também não condeno. Eu não condeno, acho arriscado, acho é duro a gente ter essa A gente realidade, não mas pode acho que julgar, né? É aquela história, não é não. nem você vai julgar o cara. Agora, Anabel, como é que você vê? Você viu, você tem saído um pouco aí, né? Você falou, e as casas continuam, muitas faliram. Já dá para fazer uma avaliação da terra arrasada ali, do que aconteceu? Porque muita gente, pelo menos na área de música, e eu acompanho bastante isso, pediram socorro durante esse momento, estão pedindo socorro ainda durante esse Sim. momento de pandemia, né? E algumas não sobreviveram, né? Você tem já uma noção, assim, que você andou por aí ou conversou com os colegas aí, se a coisa tá brave mesmo, como é que tá? Olha, eu não tenho uma noção assim geral, porque eu não sou super frequentadora de casa noturna e tudo, né? Eu sou muito família, eu cuido da minha mãe, que é idosa e tal. Então eu Hum, fico aqui meio. Eu tô muito caseira nos últimos tempos. Mas eu tenho amigos que têm espaços importantes que quase fecharam, como o ECLA, né? Sabe, Espaço uhum, Cultural Latino-Americano. E outros pequenos espaços que a gente meio que fez um levante ali para artístico para tentar angariar fundos e tem que ser permanente, porque ainda não tem né, o movimento que tinha, não dá para eles segurarem a onda sem ter, porque muito do que acontece lá não é só a cultura, é também o movimento do bar, né, que sustenta exato. a parada. Então, eu vejo que muitas casas dessas casas pequenas, casas que é de show, espaços culturais, ficaram nessa pegada e tão querendo começar, estão voltando. Tem muitos que quebraram, né? Eu vi outros que não teve jeito, teve que entregar. Mais uns espaços mais
como se diz, que tem já um sustento melhor, tipo Casa de Francisca. A Casa de Francisca está lá plena, né? É. Mas foi Mesmo feito o Clube do campanha também para Choro segurar a onda, né? Segurar a também onda. fez, e consegue uma visibilidade maior, então um pouquinho mais Claro. rápido, é menos corda bamba do que para o pessoal, né, que é Eles mais fizeram delivery alternativo, também né? uma época. Eu me lembro quando. Verdade, São verdade. formas de gerar dinheiro, né? Também. Enfim. Sim, Fizeram delivery, e fizeram campanha depois para não fechar e tal. todo mundo, não, todo mundo. Eu digo como exemplo porque conseguiu dar uma virada maior, mais rápido, né? Tem É. pessoal que está lá enforcado até agora, O está O do cobrindo. Borogodó fizeram uma campanha, seguiu, está seguindo, né? Verdade, ó, o Tem alguns, Borogodó. é. A gente está falando dos que deram certo, porque a gente tem que falar os que deram certo, porque falar os que quebraram é muito triste Verdade. também, né? Tem que falar É os. muito triste, mas também, né, também merecem ser lembrados, porque é gente que eu espero que em algum momento possa retomar esses espaços, porque são tão importantes, Eu acho sabe? também. São tão importantes para que circulem os trabalhos, para que circule a cultura, né? Para que realmente as pessoas consigam ter as suas artes, né? Sua troca com o público, enfim. Porque senão a gente fica. Os espaços são importantes, mas outro dia eu estava falando sobre isso, exatamente o mesmo tema com você. Aí algum dos artistas, que eu não lembro o nome agora no momento, que falou assim: o Colibri, você precisa prestar atenção também que a turma que mudou de ramo também, muito músico parou. Você está falando que os bares vão fechar e tem músicos que mudaram de ramo e largaram as atividades. Músicos e Verdade, artistas da verdade. área. E aí ele falou: olha, uma coisa é não ter o espaço e não ter o artista, o cara É, mudar de ramo, né? é verdade, é verdade. Preocupante, né? Você É. conhece alguns casos assim? Eu não sei. Então, Conheço, conheço. Tem um baterista querido que eu até chamei ele para se eu pegasse um projeto e tal. Ele falou: Olha, Bel, eu não vou nem me comprometer, porque agora ele começou a fazer um trampo. Acho que ele trabalha com ambulância. Ele já olha, tinha esse trampo e agora ele voltou e é o que segura a onda dele. tá Então vendo? ele tem que ficar à disposição, né, como motorista de Mudou ambulância. de ramo porque não dá para segurar como baterista. Isso é um bom E exemplo, muitos né? outros, né? Que Muitos muita outros. gente virou motorista de Uber, de ambulância, É e isso uberizou da forma mais dura. dramática, né? Aí o cara uberiza e fala: eu toco saxofone. Aí o cara dá uma canja ali. Nossa Senhora, É, que dureza, né? Não, eu já peguei músicos de Uber, muitos. Não foi, peguei sim, um mesmo, peguei mesmo. E agora o problema do cara é largar a profissão porque não vê perspectiva. Isso nossa, também. é. Mas você acha que a gente vai ter uma avaliação só o ano que vem mesmo, disso aí, no começo do ano que vem, Ah, eu quando a coisa acho. tiver mais, sabe lá, né? Também não dá para prever É, nada. Negócio de prever é uma furada aqui também, não vai falar nada, né? é. Se vai ter show e depois vem uma outra onda aí, a gente não vai poder fazer nada, né? Então tem que aproveitar o momento. E você Mas está fez bem. acontecendo mais, né? Mas está rolando Tá mais. acontecendo. E você fez muito bem de lançar o disco, porque muita gente fica assim: não sei, BBB, esse momento não é o momento certo. Tal. Tem que lançar. Eu incentivo aqui todo mundo que está com produção pronta ou começou a fazer a produção, tem que botar para mostrar o trabalho, né? Tem gente que acha É, que não é o momento, eu acho que tem que botar e continuar produzindo, que é uma forma de resistência que a gente tem. É isso. E eu continuar total. fazendo os programas aqui. Enfim. Quando é que começou a Graças. produção do Além da Expansão dos Desertos? Quando é que ele começou essa produção? A produção, olha, eu sou slow, como o pessoal não tem o fast food, tem o slow food, eu sou slow Isso é bom, food. é bom. Tem mais sabor o slow food. É, e é bem assim, forno a lenha, fogão a lenha e tal. Começou, a sementinha mesmo foi em 2015, que foi assim um festival maravilhoso que acontece em Jequitibá, que eu fui com a Lucimara, que é a percussionista das Vozes Bugras, e como não tinha verba para o grupo inteiro, fomos nós duas lá representando o grupo. Agora imagina eu, que tem essa voz grave, que segura uma das Vozes Bugras, chego lá e na hora, enquanto foi a troca, era uma troca com mestres da cultura popular, o festival chama Folclorato e é junto com vozes de mestres.
enquanto estava na troca, estava uma riqueza, assim, mas quando a gente foi pro palco, e aí era uma apresentação também do grupo, né, do grupo visitante, falei, cara, como que eu vou sustentar uma parada sozinho? A gente canta, mas é outro lugar, né? Enfim, e aí eu falei, cara, eu tenho que pensar no plano B quando isso acontecer, né? Se isso acontecer em outros momentos, a gente tem que ter. E muita gente ficava, cara, mas como é que é isso? Vocês são paulistanas, mas tem sempre vocês trazem tanta coisa de cultura popular. Como é que é isso de ser de São Uhum. Paulo? Aí eu foi aí que nasceu a música de São Paulo, né? Que eu falei, cara, eu vou contar como é que acontece do Brasil inteiro estar aqui e boa parte da cultura do Brasil eu conheci aqui. Com o Tião, com o pessoal do Maracatu, ali da Zona Sul, com, sei lá, com o pessoal da capoeira, com o pessoal do frevo, o André. Ai, gente, acabei de esquecer o nome dele. O que tem o Dá uma trabalho do dica. Brasílica, André Madureira, Madureira. Madureira. Que tem um trabalho aqui riquíssimo. Muita coisa eu aprendi com ele, assim, foi um momento de encontro, através de... Enfim, sei que aí eu falei, vou contar como é que isso acontece aqui, nesse Brasil que tem em São Paulo. E aí começou com essa música, que era para ser uma coisa simbólica, mas eu já tinha outras coisas, porque na verdade eu já componho há muitos, mais de 20 anos, eu tinha já umas coisas ali atrás, tive várias bandas, antes de entrar na carreira de bailarina, né? E aí, depois, então, eu comecei a retomar esse lado de composição mesmo e de ir atrás de uma coisa minha. E foi assim que ele foi começando. Eu resolvi fazer, então, a de São Paulo. Eu tinha uma música que era a Pedra Preta, que é uma música para Mata Atlântica, assim, que é para a gente botar e ficar ouvindo a paisagem ao redor, né? Não é a música que é a protagonista, é a paisagem. E a música que eu toco, né? A música da paisagem, é a música, mas nesse outro sentido. Aí foi somando, aí veio esse meu amigo da Bahia, o Alisson, que trouxe uma ideia da gente compor por WhatsApp. Aí ele mandou um verso, eu mandei outro, a gente, vamos, nossa, isso aqui é um haikai, né? Haiku, né? Como o pessoal fala. E começamos a brincar em cima disso, e da ideia dos novos baianos, e ele é poeta, colocamos o poema dele. E aí fomos somando, fui somando assim, e de repente já tinha um repertório. Falei, cara, eu preciso achar uma linha que une tudo isso. E aí veio esse poema de um amigo, um irmão, o Luiz Cláudio Valentim, que partiu no começo de 2007, se encantou, né? E permanece na minha vida. Quando ele partiu, a família dele me deu uma pasta com todos os poemas, inclusive muitos que a gente tinha escrito junto, de guardanapo e tal, né? Muitas letras de música. E aí, mas foi louco, porque eu não conhecia esse poema, e esse poema, assim, ele escorregou. Aliás, duas vezes já me aconteceu isso, da pessoa que parte me joga um papel que escorrega em algum lugar, e eu olho, putz! E aí eu li aquele poema, Além da Expansão dos Desertos, meu Deus, é isso. Isso aqui é o norte de tudo isso que eu estou, nesse momento, tentando juntar. E, e foi assim que eu encontrei o título do trabalho e o É, conceito que ia conceito permear do tudo. trabalho. Legal. Essa é uma história legal. Quer dizer, e são acasos, né, que acontecem na vida. E é legal você poder ter lançado e guardado. Quer dizer, é um material que já estava aí há muito tempo, né? Só que achar o momento exato de poder juntar tudo, achar o conceito e colocar tudo isso. Quantas faixas são total do disco aqui? Ó? Tem São bastante coisa, né? 16, né? 16. Sabe que agora eu não sei de cor, que eu sou. 16 faixas. São, são 15. 15 faixas. 15. Bom, então já que você falou dessas duas músicas, a gente podia botar, não é? O de São Paulo, que foi a primeira, né? O de São Paulo, e vamos botar Além da Expansão dos Desertos, do Luiz Cláudio Valentim sua? Vamos colocar? Ou não? O que você sugere? Podemos colocar. Eu posso também. Pode ser. Essa aí não estava no nosso roteiro, né? Além Não da estava, por expansão. isso que aqui muda tudo. Eu mesmo mudei já.
E ela é curtinha, eu acho que vamos colocar assim. Então eu fiz uma. Foi muito legal falando dessa faixa especificamente, é, que ela tem não só o poema, né, mas também uma trilha sonora que eu fiz sozinha essa trilha sonora. Sozinha não, com o Itamar Pereira, maravilhoso. Virou coprodutor do trabalho, é um puta músico, ele participou de muitas faixas, tocando baixo, contrabaixo, baixo de pau, ou elétrico, baixolão. Ele virou um parceirão, querido Itamar Pereira, o Auriverde, o estúdio dele, maravilhoso. E na de São Paulo tem uma coisa muito especial, que eu convidei uma porrada de gente do Dandô, Circuito de Música Dércio Marques, que é um coletivo do qual eu participo. Então, abre com a Kátia Teixeira, João Arruda, tem Carlinhos Ferreira, tem o Ricardo Vinini. O Ricardo Vinini foi o primeiro parceiro de estúdio, assim. Eu comecei a de São Paulo, a gravação lá no estúdio dele, depois eu levei pro do Itamar, porque era muita coisa, era muito tempo, né? E tem. Tem muita gente, depois eu vou lembrando. E aí tem e você pegou nesse vídeo que a gente vai ver, né? São Paulo, de São Paulo, você pegou um filme aí antigo, né? Sinfonia da Metrópole. Fala um pouquinho como é que foi essa ideia também, para quem está no YouTube vai ver também, né? O vídeo. Conta aí para nós, como é que foi essa ideia. Na verdade, então, isso é mais uma parceria. Cara, eu sou muito abençoada com esses amigos que eu tenho e amigas. O Mauro Nascimento, que é esse meu, que é um super parceiro meu, que também trabalha hoje, também fez uma participação numa das músicas, que é o Medicinal, que ele é percussionista. A gente é da época ainda da ULM, quando a gente fazia percussão corporal, a gente se conheceu, e ele trabalha muito com o André Abujanra, né? Ele trabalha bastante nas produções audiovisuais do André. E o Mauro que sugeriu, eu estava querendo fazer um vídeo pandêmico, né, de São Paulo, com várias tomadas e histórias de São Paulo. Na verdade, eu queria fazer ele super épico, com todo mundo cantando. Sabe aquela coisa do Mama África do Chico César, que vai vindo todo mundo? Eu pensei numa coisa assim, de São Paulo, o boi ali, o pessoal da capoeira ali, do maracatu, enfim, do jongo. Mas pandemia, né? Aí a gente estava pensando, vamos fazer um lyrics, vamos acalmar o facho, pensar num lyrics e fazer esse lado visual. E aí ele sugeriu, porque estava completando 100 anos, né? Essa produção. Não, 92, até abri aqui. 92 anos do documentário, né? Foi no começo do ano, né? Inclusive, foi. E aí ele trouxe já uns cortes que casavam muito com a música, e a gente vendo, né, como que era esse movimento da metrópole ainda em construção, e quanta coisa que ainda está se reconstruindo, caindo, reconstruindo. Eu falei, nossa, isso é bacana, né? E a gente valoriza um trabalho tão bonito, né, que foi aí resgatado também, se não me engano, eles fizeram também uma... como se diz? Uma restauração. Uma restauração da película, tudo. E aí a gente resolveu homenagear esse trabalho do Rodolfo Lustig e Adalberto Chiemeni, de 1929, que chama São Paulo, a Sinfonia da Metrópole. E de São Paulo ganhou um lyrics em cima desse. Um lyrics em cima desse visual do São Paulo, a Sinfonia da Metrópole. Então vamos ouvir e ver o de São Paulo e, na sequência, Além da Expansão dos Desertos, que você contou essa história de como nasceu o disco, né? Com a poesia do poeta e ator, né? Ator também, Luiz Cláudio Valentim. Roda! Eu falei que eu era de São Paulo, uns caboclos torceram o nariz. Cê se engana se pensa que é só capital, pois São Paulo tem muitos Brasis.
Tanta gente que veio tentar uma vida melhor nesse chão, pra sua terra um dia voltar. Mas no tempo dessa construção, semeou na loucura local a cultura do seu coração. Que engole quem vem inocente pra nela vencer. Foi se enchendo de festas, quilombos, aldeias e festas mod guarnecer. E a cidade ganhou sertão, no morro tem um Maranhão. Da sul até a leste, o nordeste inteiro e o norte e o sul da nação. Tem caboclo sudeste e do centro-oeste. São Paulo é um chingo de pedra, São Paulo é um chingo de pedra, São Paulo é um chingo. Tanta gente que veio tentar uma vida melhor nesse chão, pra sua terra um dia voltar. Mas no tempo dessa construção, semeou na loucura local a cultura do seu coração. E assim a cidade que engole quem vem inocente pra nela vencer. Foi se enchendo de festas, quilombos, aldeias e festas mod guarnecer. E a cidade ganhou sertão, no morro tem um Maranhão. Da sul até a leste, o nordeste inteiro e o norte e o sul da nação. Tem caboclo sudeste e do centro-oeste. São Paulo é um chingo de pedra, São Paulo é um chingo de pedra, São Paulo é um chingo. Foi se enchendo de festas, quilombos, aldeias e festas mod guarnecer. Guarnece, batalhão! Nas estradas que trilhamos, a todo momento, abrem-se fendas, aprofundam-se abismos, multiplicam-se precipícios, expandem-se desertos. Mas como sabemos que o que vivemos não é fantasia ou lenda, nos flagramos despertos, além da expansão dos desertos, e certos do norte que perseguimos, insistimos e nos forjamos corajosamente guerreiros, forçosamente milagrosamente fortes, e estamos despertos, além da expansão dos desertos.
Estamos de volta com a Anabel Andrés, ela é da Vozes Búlgaras, ela está lançando Além da Expansão dos Desertos, que é o disco dela. Esse é o primeiro trabalho seu ou você já tinha feito outros solos assim? Solo é o Solo. primeiro. É o Solo é o primeiro. Porque você se solo envolve em só. tantos trabalhos, né? A Anabel, além É. de cantora, compositora, atriz, arte educadora, bailarina, é tudo, né? Tem um monte de... Não dá para... O currículo é grande, não cabe aqui para falar tudo. Mas dessas artes todas, qual que você acha que está mais sofrendo nesse momento a gente falou do teatro um pouco, né? Da música e tal. Qual que é as dificuldades hoje para você que trabalha com várias artes? Quem que está com É. mais dificuldade, mais carência, que não tem recursos e tal? Como é que você pode dizer Eu para acho que nós? a dança é uma A que dança. sofre muito. Eu acho que A a dança. dança é difícil, viu? Todo mundo dando aula virtual, assim, mas imagina na dança, que é pura corporalidade, assim. Principalmente imagina o pessoal que faz danças circulares. Dança circular, você tem que fazer o círculo, pegar na mão. Todo mundo junto. Faz aquela roda virtual, enfim, né? Aos poucos tem algumas coisas acontecendo, né? Alguns em espaços grandes, com muito menos gente e tal. Mas eu acho que esse espaço de apresentar, né, e tudo mais, e mesmo dos ensaios, porque todo mundo tem que estar legal, todo mundo tem que estar testado, todo mundo tem que ter vacina, enfim. Na dança, eu acho que tá dando, muita gente se adaptou, mas é outro universo, né? Não dá, essa corporalidade. E acho que tem muita gente que é, mudou de emprego, Olha, né? aí sim, né? Nossa, que Na tristeza, né? dança pega bastante. Anabel, Mas é isso. fala um pouquinho para quem não conhece a sua história. Como é que você surgiu na arte, tantas artes que você faz aí, tantas coisas que você faz? Você é aqui de São Paulo mesmo? Para quem está te ouvindo agora, curtindo, fale um pouquinho da sua história. Desde quando Eu você era sou de... pequenininha, conta tudo. a história da minha vida. Que bairro que você é de São Paulo? Olha, eu nasci na Vila Olímpia. Na Meus Vila pais Olímpia. estavam acabando de mudar do Pari e construir, tinha um terreninho lá na Vila Olímpia, e a Vila Olímpia não tinha nada a ver com esse bairro que é hoje super chique, assim, era um bairro bem, sei lá, bem popular até, né? Tinha muita gente de imigração também, muito japonês, muita lavanderia, muita padaria, muito espanhol, que juntava uma espanholada lá em casa e tal. Tinha muita E casa também, não tinha apartamento. Eu frequentei a não, era Vila tudo Olímpia. casa. Não tinha apartamento, não tinha apartamento. Lá era tudo casa. Muito cinema na Avenida Santo Amaro, tinha 3 É, cineminhas, cara, assim. foi. Tinha Cine o Del Graúna, Rey, Del Rey, Graúna, tá vendo como eu o sei? Vila Vila Rica, Rica. e Falamos ainda junto, tinha hein? Fala um Vila Rica, falamos junto. e ainda tinha um que era numa galeria lá, uma galeriazinha assim que entrava, que acho que o Hospital São Luís deve ter comprado Era perto do agora. Hospital São Luís, bem lembrado. Então Tinha tinha, tudo isso. nossa, eu lembro muito da gente ir no cinema a pé, assim, né? Tubarão, uá, Inferno na Torre, É. aquelas coisas. Enfim, aí eu venho desse. E era isso, a gente brincava na rua, ficava até 10 horas, a mãe ia lá chamar no portão, né? Que dizia, Isabel, tal, todo mundo ficava na rua até altas horas, a gente andava pelo bairro, sei lá, não tinha trânsito, não tinha, sei lá, cara, era outro universo. Você vai para uma cidade do interior, você consegue ter uma noção do que era a Vila É Olímpia naquele verdade, tempo, isso né? mesmo. Todos esses bairros eram bem mais pequeninhos e, né, com Super. menos. Parecia uma cidade do interior mesmo. E aí, É, quando é que pegou o bichinho da arte aí? Qual foi a primeira coisa que você. Foi o canto? olha, Foi a dança? O que foi?
Eu acho que foi um pouco tudo junto, assim. Eu tive essa família muito, embora ninguém tenha caminhado profissionalmente, né, para um lugar de arte, o cantar sempre foi muito presente lá em casa, sabe? Meus pais, meus avós, minha mãe, né, minha mãe, meus pais, todo mundo sempre cantou muito. Minha tia e minha mãe teve uma época que elas trabalhavam fora, tudo, né? E aí elas é, resolveram aprender a tocar violão. Aí elas cantavam muito cascatinhana, abrindo. A minha tia morava É, junto, né? Irmã do meu pai. Então, tascava uma aquela coisa da Índia lá, família uma Índia e ia embora. A Índia. total. Não, e tudo serenou também, aquelas canções da É. antiga, né? Tudo abrindo voz, tudo tinha duas Serenô vozes. era duas posições, por isso que era fácil tocar violão. Duas posições. A gente aprendia violão assim, né? Posição 3, né? É isso aí. Era bem isso. E aí foi aí que começou. Eu gostava muito, e eu sempre gostei de dançar também. E eu tive a oportunidade de ter uma escola de balé de uma grande artista francesa que morava aqui, chamada Yolanda Verdier. E aí minha mãe resolveu me colocar lá, né? Eu já gostava de dança. E aí eu comecei a seguir por esse caminho da dança, muito apaixonada, mas chegou uma hora que eu era gordinha, isso aqui eu não cabia nos estereótipos da dança, isso começou a me incomodar, eu larguei um tempão a dança. E, e aí fiquei um tempo pensando em fazer, sei lá, biologia. Mas sempre fiz música, a gente já começou a brincar de fazer música lá pelos 10, 12 anos, a gente inventou umas músicas, umas modas, assim, era muito engraçado. Gostava de brincar. E também é, eu tive também a sorte, né, e o privilégio, dentro desse Brasil, do meu pai me botar para estudar piano também, né? Ele ficou feliz com essa ideia e tal. Eu queria muito fazer piano. Eu queria muito, eu enchia o saco que eu queria fazer piano. E foi assim que eu comecei a estudar piano e tal. E isso foi abrindo para outras coisas, o violão também que já vinha. Bom, aí foi tudo muito nesse lugar do amor à arte, né? De se construir como artista e tudo, e brincar com isso. Eu juntava uma moçada lá da rua, os amigos em casa, a gente ia lá, sentava, começava a cantar junto, tá? As músicas da época. Mas lá para os 19 anos, aí eu já estava na faculdade, eu encontrei uma Faculdade figura qual assim, que você foi fazer? Marcelo Tupinambá, você já ouviu falar? Já. Era bem conhecida na época, né? Era uma boa faculdade de artes e tudo, se não fosse a bandidagem, eles eram tudo da turma do Collor. Nossa, foi terrível aquilo lá. Nossa, o jeito que fechou, e eu que era professora já nessa época dessa faculdade, foi, nossa, foi muito lamentável, porque eram professores incríveis que eu tive professores incríveis mesmo nessa época. E aí eu conheci a Regiane Guarnieri, que era uma colega minha da escola, da faculdade, e ela cantava pra caramba, né? Era na época ainda da Daniela Mercury, essas coisas. E aí eu fui conhecendo Lula e Lucina, e esse pessoal todo que vem dessa época, o Xangai, Elomar, umas coisas assim, já mais regionais, e com uma pegada de outro Brasil, né? De um Brasil que conversa com a raiz e tal. E a gente começou a trocar umas ideias nos intervalos das aulas. Eu sentava lá no piano da faculdade. E aí a gente começou a criar, sabe, coisas. E foi assim que o primeiro grupo que eu tive, oficial, assim, foi esse que chamava Acalantes, por causa do mito de Acalantes, né? Que, enfim. Aí um dia eu conto esse mito, que senão eu sou prolixa, né? Eu vou enroscando Não, uma mas coisa na outra. é o tema do mito, Acalantes, pronto. É. E aí O que era? Piano, violão, voz, bateria, baixo, o que era? Como é que era? era piano, as vozes e também algumas coisas no violão. Né? Que nessa época eu também fui estudar com um pessoal maravilhoso, assim, que trazia essa metodologia do clã,
né, do Zimbo Trio. Cara, aquilo assim fez para o entendimento de campo harmônico, da música num outro lugar, da improvisação, enfim, de você entender que a música para onde você for, ela vai, e para onde ela for, ela te leva, né? Se você abrir esse lugar do campo, né? O campo, mas é o campo até no lado místico, né? Não só do campo harmônico. Enfim, e aí a gente começou a brincar muito com essa coisa das vozes, das letras que também diziam respeito àquela época, que era uma época de Collor, de muita restrição, de uma inflação, tinha um lado crítico, enfim. E era essa época dos rock and rolls, também das bandas, né? Era Titãs, era o Paralamas. Legião, Paralamas, todo esse povo, que de Abelha também, a Rita Lee Eterna, né? Que já vinha de antes e seguia também naquele momento. E, enfim, tinha uma pegada meio rock and roll, mas também a gente queria muito entrar para essa pesquisa, né? Para essas raízes, né? Também da nossa cultura e tudo. E aí foi isso. E Lula e Lucina foi realmente um marco na minha vida, né? Foi uma transformação do olhar para a música e para a mulher. E elas foram assim, né? Depois é que eu fui saber, tem o filme também, né? O Yorim Matan, que é maravilhoso, que conta bastante isso. Mas, cara, elas abriram o caminho da música independente. É que Verdade. a gente fica ouvindo muito do Boca Livre e tal, mas elas são contemporâneas. A Lully já está na base até de Secos e Molhados ali, né? Então, As assim, composições que ela fez pro Secos e Molhados, tudo. sim. E tem gente que nem sabe que a Lully é a Lully, né? Tem gente que fala o Lully. Eu mesmo, quando era criança, achava que era o Lully, porque era um universo todo masculino, né? O da música, era muito predominante. Então, tinha essa história. A Lully. A Lully estava num monte de música independente daqueles fim dos anos 70 ali e tudo. Nossa. E a Lucina, enfim, né? A Lucina alucina. É maravilhosa, né? Esse Potência. movimento independente tem a ver também. Depois tem o próprio Lira Paulistana também, né? Que tá nesse momento do começo dos anos 80 também, né? Que mostra também uma coisa muito de São Paulo, mas que tinha o Brasil todo, como você bem frisou aí, né? Era de São Paulo, Total. mas tinha o Brasil todo, né? Nos É, sons, não, né? e isso também é uma super influência minha. Nossa, Itamar Assunção, Arrigo Barnabé, essa coisa performática já, esse outro lugar. Nossa, premeditando, língua de trapo, total, total. Isso aí. Vamos ouvir mais duas? Você já contou a sua história um pouquinho assim, depois a gente vai desbravar mais coisas assim. O que a gente vai ouvir duas agora? O que você sugere? Eu já mudei o roteiro, mas agora você que manda. O programa é seu, né? É, quais que a gente tem aí Tem mesmo no nosso o menu? Shot Detox, que a gente pode pôr mais para frente, se quiser. Anjo em Barro, o Toquê Namitã, né? Namitã, aham. Toquê Namitã, e o Meu Boi de Rio. E a gente já tocou aqui a sexta extinção também, que a gente não tocou. O que você quer ouvir agora? Então, eu acho que Uma a dose gente dupla, pode. uma dose dupla. Então, a gente pode colocar o Toquenamitã, que é Vou um falar de outro. Toquenamitã, que é um outro Toquê Namitã. momento já dessa construção desse álbum, né? Que foi depois que eu trabalhei lá nas aldeias, é que a minha história vai e volta, né? Pois Mas é, eu mas trabalhei são... nas aldeias no comecinho dos anos... No comecinho não, foi lá por volta de 2009 até 2011 até 2014. E aí eu convivi com os Guarani-Mbiá aqui de São Paulo, né, lá de Parelheiros, com as aldeias lá, nas aldeias de Tenondeporã, Crucutu, e uma das pessoas fundamentais, assim, que eu conheci foi a Gerá Giselda Pires de Lima, Guarani-Mbiá, que é uma liderança maravilhosa, assim, ela
Ela tem, inclusive, quem puder, ouve o Miku Crajá do Munduruku, que tem a fala dela, e ouça todos, né? Mas o da Gerá é muito bacana como ela conta que ela resolveu sair do mundo da educação formal, assim, e ir para a cultura tradicional. E aí a gente mantém, né, um certo contato, assim, né, dentro do que é um certo contato de WhatsApp, e eu estava já fechando o repertório do álbum, isso era começo de 2018. E ela me mandou, ela falou assim, Bel, eu fiz uma canção aqui, vê se você achar legal, você faz aí complementa, faz o que você sentir aí com seus instrumentos de Uruá, né? De Uruá são os não indígenas, né? E aí nasceu o Toquenamintã, e ela fez a canção para a filha dela. Essa canção diz: Dorme, filhinha, que a mamãe vai buscar milho, aguati, manduí, amendoim, jetuí, feijão e mandioca. E aí eu viajei na ideia da Pachamama, né? A Biayala, a grande mãe, trazendo os bens da terra, né? Não os recursos, os bens, para todo mundo, né? E aí chamei esse povo maravilhoso do Entre Latinos, que é um grupo que resgata muito também esse olhar para o Brasil, que faz parte da América Latina, né? E a gente fez esse arranjo. E a outra música, qual que foi mesmo que a gente escolheu? Você que escolhe, você está mandando aqui na programação. Toquenamintã e depois você escolhe. Meu Boi do Rio, se você quiser, pode ser. Não? O outro? O Meu Boi de Rio, acho que mais pra frente, porque ele também tem história grande. Tá bom, então E aí põe a Sexta Extinção. E a Sexta Extinção porque ela dialoga com isso, né? A Sexta Extinção porque a gente teve grandes extinções em massa e, no fim das contas, a gente está vivendo uma sexta extinção neste momento, só que a causa dessa sexta extinção, desse desequilíbrio climático, dessas muitas espécies que estão desaparecendo, tanto vegetais quanto animais e tudo mais, todo esse desequilíbrio, a crise hídrica, como se fosse veio do além, né? Toda essa conversa aí. E a sexta extinção, então, fala disso. E nessa aí, quem foi um super parceirão é o Itamar, que está comigo do começo ao fim. Eu trabalhei bastante com o recurso da percussão vocal, que também é uma homenagem minha para Fernando Barba, meu querido mestre, e para Estênio Mendes, que também é outro mestre amado. E no final tem o Jamil, que é um super parceiro também, fazendo lá o canto difônico dele, lá, né? Aqueles cantos que vêm do Oriente, mas que também tem bastante aqui no canto overtone, que você falou. Overtone, isso. Canto overtone. Overtone, difônico, tem vários nomes. E é isso. Então vamos ouvir. Vamos ouvir, que a gente está contando, o pessoal quer ouvir disso também, né? A gente conta as histórias tão bonitas. Então vamos ouvir. Toquenamintã, né? Essa música, e na sequência, a Sexta Extinção. Roda! Uou, uou, uou. A gente é muito pequenininho diante da soberania, diante do equilíbrio, da sabedoria da natureza. Manduí, jetuí,
O Jurá, em sua maioria, tem muita ganância. Quer sempre juntar muito daquilo que não trouxe quando nasceu e que não vai levar quando for embora dessa terra. Debaixo do pé do jasmim manga, folhas rasgam no silêncio, balançando com o vento. Cada frequência da natureza ressoa em sua própria pauta. Só o homem, com seus motores, sirenes, bombas e alto-falantes, desequilibra a partitura cósmica natural. Desequilibra a partitura cósmica. Desequilibra. Cada espécie que desaparece leva consigo uma faixa singular da cor da voz deste planeta. Não há jardim rearranjado que ressuscite a biofonia de um habitat violentado, mesmo que aparentemente possa causar uma ilusão de ótica, apaziguando a dor da memória, da harmonia, da partitura cósmica natural. Partitura cósmica. Partitura cósmica natural. Partitura cósmica que ainda ressoa na alma, na pedra, no rador da água, no canto dos xamãs, no gesto das feiticeiras, na fala dos poetas, no sorriso das crianças, no instinto animal, no mistério das florestas, nas sementes crioulas, no sol, na lua, na aurora boreal, na flor que nasce na rua, e em cada vida que pulsa na sintonia sideral, etérica, astral, espiritual, da partitura cósmica universal.
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com a Anabel Andrés. Ela está aqui. Andrés ou Andrés? Eu nunca falo direito. Estou falando certo? Andrés. Andrés, na fala espanhola, né? É um nome Sim, que vem Andrés. da origem espanhola, é Andrés, mas no Brasil a gente fala Andrés mesmo, né? Anabel Andrés, pronto. A gente vai aportuguesando tudo. Tá Aham. lançando esse trabalho, além da Expansão dos Desertos, né? Esse disco maravilhoso, que é um disco com um livro. Tem as letras, tem as histórias, né? E você pode acompanhar. Você já está distribuindo por onde esse trabalho todo? Conta Pela para nós. Trattori. Pela Trattori. Aliás, essa semana eu tenho que ir lá levar. Eles distribuem pouquíssimos agora exemplares físicos, né? Físicos, Porque né? nem tá valendo a pena. Então você leva lá um pequeno lotezinho lá. E boa parte também eu estou fazendo a venda virtual, Online. assim, direta, online. E a gente entra em contato como com você? Como é que a gente faz para comprar o disco? Pelo Instagram, pode ser, né? Por mensagem privada, ou pelo Face, enfim, pelas redes sociais. Sim. Eu acho que é um lugar fácil de me achar. E tem o e-mail. O e-mail é o anabel.andres@gmail.com. E aí Perfeito. tá lá. E aí todas as Nas redes sociais orientações, você pode. informações eu vou estar postando, eu estou postando nas redes sociais. E está sendo distribuído pela Trator e está nas plataformas de streaming também, para você ouvir o disco. E tem os Sim, vídeos e nas também no redes YouTube. sociais. Tem os vídeos também no YouTube. Isso meus clipes pandêmicos. Mas só para colocar, porque eu falei nas redes sociais, mas como é que são as minhas redes sociais? Porque nas redes sociais eu tenho o Anabélica, meu nome de guerra, né? É o @Anabélica ou Anabelica, né? No Instagram, Facebook também pode ser Anabélica ou Anabel Andrés. Bélica de guerra, ela é bélica, certo? Na Guerra da Paz. Na guerra. A gente está falando de redes sociais, eu queria que você fizesse uma outra reflexão aqui com a gente sobre essa dependência nesse momento de pandemia, que não tem por onde sair, então a gente tem que usar. Eu mesmo estou falando aqui, estamos no YouTube, né? Estamos na rádio, mas estamos no YouTube também. Sim. E como é que você vê essa dependência? A gente fica meio refém de tudo isso? Que reflexão você faz sobre essa questão? Porque o artista hoje não tem por onde, não tem como fazer show ao vivo, né? Nesse momento, por enquanto, né? Você está dizendo que tem algumas experiências, aí você está colocando, fazendo e tal, mas tem que fazer tudo pelas redes sociais, como você acabou de divulgar aqui, até provoquei exatamente para fazer essa pergunta, que é o caminho que existe no momento. Como é que a gente se vira nessa aí? Qual que é o dilema das redes aí? Conta para nós. Ai, o dilema das redes aí pegou pesado. É pesado, é pesado. Mas olha, eu vou te dizer que para mim eu não posso me queixar. Eu acho que me abriu muito caminho. Eu fiz muito mais contatos do que talvez eu fizesse se tivesse ainda numa necessidade de fazer tudo presencial. Eu acho que meu trabalho ganhou ouvintes e pessoas que conheceram muito em função das redes. Conheci pessoas incríveis do Rio de Janeiro, do Maranhão, sabe, do Sul, por conta desse trabalho, porque a gente abre e de repente a gente se depara com alguma pessoa ou alguém que indica. Então, eu acho que teve esse lado muito bacana, sabe, muito rico. Como eu gosto de fazer essas coisas performáticas, acabou também sendo mais um lugar de pesquisa e de brincar e de exploração, essa linguagem, sabe, do vídeo, da leitura, de trocar, de estar aqui olhando para a pessoa, mas sabendo que quem está lá eu não sei, mas eu estou junto com essa pessoa e trabalhar até esse sentimento mesmo de estar conectado. Então, para mim foi um campo de exploração muito bacana. Claro que aí vem o lado do dilema. É um puta estresse, você dá conta da demanda, porque todo dia você tem que estar ligado nisso, naquilo. E eu que quero acompanhar muitos trabalhos, muitas causas, muitas histórias, assim, tem uns dias que, assim, dá um fritex, sabe, assim, às vezes eu consigo dar uma desligada, assim,
E tem muita demanda na casa, né? Porque eu que fico fazendo comida, a limpeza geral, assim, sou eu que faço, assim, então, sabe? Eu tenho que ir cuidar dos gatos, o gatinho ficou doente, assim, aquelas coisas. Aí você vai juntando tudo, você fica, pilha, pilha. Então tem esse lado dilemático que é, e que também a gente vai se abre para um universo de troca geral, mas o lado de sustento desse o lado financeiro econômico não alcançou, né, o mesmo grau de trabalho na rede, né? Então tem esses dilemas da rede, além da gente estar sendo vigiado o tempo todo. Ah, mas eu acho que tem um lado muito bacana, viu? Tem essa a gente tem que ficar medindo, tem que arranjar um jeito de abrir uma brecha para cuidar, de se centrar, de respirar, de pensar numa coisa outra, não ficar aqui pilhado o tempo todo, porque senão a gente entra num lugar viciado. É fácil ficar viciado, fica dependente. A É gente fica verdade. dependente. Nossa, é muito fácil. E o duro é encontrar o equilíbrio, né, Anabel? Porque esse é É, o problema do equilíbrio. Você fica na é, dependência, começa a falar, agora eu tenho que postar todo dia porque estão me demandando que eu estou lançando o disco, eu tenho que postar, eu tenho que fazer piriri, parará. Aí fica muito o estresse de, como você muito. falou, de ficar numa obrigação, a dependência, aí você acaba complicado, né? Eu É acho que tem que usar, decidir. você tem que usar com moderação, digamos assim, né? E saber É, usar da melhor forma, né? Não ficar dependente, né? Porque tem gente que sim. não consegue ficar 2 segundos sem olhar o celular, né? Sim, nossa, mas mesmo eu, às vezes Você eu vê que entro nós num não estamos negócio que olhando o celular, nós estamos conversando aqui pelo menos por um tempo, é não é? verdade, Isso é uma é boa, ótimo. não é? Mas é duro, pô. O pessoal fica lá, e aquela coisa, e notícia, acompanhar a notícia triste, né, da pandemia, a gente que vai embora, os amigos que foram embora e tudo mais. Aí não dá conta, né? Você vai para É, né? As preocupações todas que ocorrem, né? sim. Diárias. Então, não Por é outro fácil, não. lado, assim, uma outra coisa que foi muito legal, que eu também quero pontuar, esse sistema de juntar gente de várias partes do Brasil e por uma causa, por exemplo, ou fazer esses vídeos de janelinhas, É, né, isso é e legal. outras. Isso foi muito legal, Como nós temos, assim. Vozes Bugras, estava, né? Juntamos toda a turma, né? Possível, né? É, Foi e mesmo gostoso. para cantar, que nem agora recentemente teve esse da Amazônia, né? Salve Amazônia, né? Que É, o exato. pessoal fez Carlos recentemente, Renault e o Nando ontem, Reis. né? Isso, maravilhosos, né? Eita. E toda essa moçada que tá aí no Brasil inteiro, né? E a gente fez algumas produções, a gente também fez um pelo Pantanal, com a música do João Bach, que juntou vários artistas também desse circuito do Dandô e outros, que foi uma iniciativa da Nádia Campos também, enfim, e outras causas assim que a gente vai achando como uma forma da gente seguir nessa responsa de artista que procura estar despertando ou reverberando possibilidades de um mundo melhor, né? Então a gente fez algumas Consegue fazer produções juntar, nesse. né? As pessoas, às vezes, mais. Você consegue juntar todo mundo por algumas causas importantes, né? Como Sim, foi esse recente da Amazônia e outros, né? Outras causas, demarcação da terra indígena, vários outros, né? Trabalhos e manifestações que os artistas podem se expressar e colocar suas coisas, as suas propostas, né? Musicalmente, sim, artisticamente, né? Isso é legal. Tem esse lado, né? Que a muito. gente não pode negar que é mais fácil você pegar gente até gente de outros países, né? Brasileiros que estão espalhados por aí, né? Sim. É uma ferramenta incrível. O Shot Detox, por exemplo, esse vídeo do Shot Detox foi esse esquema. Tem uma amiga que está lá na França, tem outra que está lá em Brasília, tem gente que está, sei lá, em Atibaia, tem gente que está, enfim. Então vamos Foi, ouvir o Shot Detox. Pronto, já deu o gancho necessário para ouvir a canção, Shot Detox. E depois a gente vai e ouvir qual? Depois do Shot Detox, na sequência. depois do Shot Detox pode ser. Peraí, quais que já foram? É que eu tô. Meu boi de rio não foi, Anjo em Barro não foi.
Anjo em Barro também é uma boa. Então, ó, o Shot Detox, que foi o primeiro single que eu fiz desse caminho pro álbum, desse caminho solo, que nunca é solo, né? Eu sempre Claro. tenho um certo incômodo de falar solo, porque não tem solo que seja tão solo, né? Mas o Shot Detox foi esse primeiro single que eu lancei. E o Anjo em Barro foi uma parceria que nasceu do encontro com a escritora Cláudia Pucci Abraão, que foi uma ponte que o Itamar Pereira fez, para eu fazer a locução do audiolivro, desse que chama O Mistério da Bússola Azul. Ou Mistérios da Bússola Azul, agora deu, mas que a protagonista do livro, ela tem um envolvimento aí com uma pequena cidade onde chega o povo da barragem, né, da mineração, assim, para fazer uma barragem, prometendo emprego, isso e aquilo, e acaba criando toda uma história. A Cláudia Pucci, né, ficou nessa época pesquisando muito todo esse estrago, toda essa questão das barragens, né, e dos atingidos por barragens, e ela lançou o livro junto ao MAB, e o pessoal foi muito bacana e fez um vídeo em cima da música. Então, dentro disso, a protagonista tem uma canção que a protagonista vai fazer ali, e eu falei para ela, posso fazer uma música? Ela, claro, é isso que eu queria! E aí nasceu a música Anjo em Barro, em cima da letra que ela tem lá no livro, Mistério da Bússola Azul. Legal. E o vídeo do MAB maravilhoso ali. Legal. E o Shot de Detox, como você falou, foi feito no clima desses de rede. Vai juntando todo mundo e vai fazendo. E pensando na desintoxicação dos afetos, né? Das emoções, que a gente... Todo mundo tem muito aquela coisa de, olha o suco detox de hoje, não tem? Todo mundo publica. Hoje eu tô abrindo o dia com suco detox e não sei o que. Aí eu resolvi fazer um shot detox. Tem uma história em cima disso, mas enfim. E tem esse lado de desintoxicar dessa ganância que o MAB traz, com todas essas imagens dos atingidos pelas barragens e toda a tristeza que a gente viu em Brumadinho e Mariana. Então tem esses dois... Esse Legal. momento de desintoxicar nossa alma. Vamos de Shot de Detox e Anjo em Barro. Roda! Quando uma pessoa nociva sai da nossa vida, pode parecer que o mundo acabou. Fica aquele vazio que a gente nem via, era preenchido de dor. Quando a gente cai em si, parece que um abismo se abre sob os nossos pés. Parecia que era amor e a gente cultivava aquela triste história como se fosse a única saída, a última esperança, como se fosse a pérola da ostra, a última empadinha, como se fosse amor. Laraia, lararaia. Olhe bem ao seu redor. Laraia, lararaia. Olhe pra você. Quando uma pessoa nociva sai da nossa vida, pode parecer que o mundo acabou. Fica aquele vazio que a gente nem via, era preenchido de dor. Quando a gente cai em si, parece que um abismo se abre sob os nossos pés. Parecia que era amor e a gente cultivava aquela triste história como se fosse a única saída, a última esperança, como se fosse a pérola da ostra, a última empadinha, como
como se fosse amor. Olhe bem ao seu redor. Olhe pra você e acredite. Olhe bem ao seu redor. Olhe pra você e acredite. Depois da desintoxicação, tudo vai ficar melhor. É claro que o aprendizado valeu. E agora chegou o tempo de dizer: eu sou mais eu. Olhe bem ao seu redor. Olhe pra você e agradeça. Olhe bem ao seu redor. Olhe pra você e acredite. Depois da desintoxicação, tudo vai ficar melhor. É claro que o aprendizado valeu. E agora chega o tempo de dizer: eu sou mais eu. Eu sou mais eu. Mais, eu. Olhe bem ao seu redor e acredite. Eu sou mais eu. Eu sou mais. Eu sou mais eu. Olhe pra você e agradeça. Eu sou mais eu. Olhe bem. Vivia um oco preenchido. Era ela a casca, era ele o sonho. Era ela a terra, era ele o fruto. Respiravam à espera de um dia brotar. Deixavam escoar o tempo, dividindo o espaço, esperando as horas em que dois seriam. Ela a casa inteira, feita braço e peito. Ele olhar de rio, corpo assim embalar. Mas fora dela se ergueu barreira, se rompeu promessa, se acabou miragem. Casa cai por terra, terra feita água, água, terra e lama. Lama chega ao peito, peito arrebenta. E ela e seu rebento em fuga correram depressa, correram da lama, correram das águas, águas tão serenas, desmontando as tendas, deflorando as casas, devastando as matas, colocando os bichos a rebolar. Mas ela tinha os pés na terra, não alcançou paragens. Ele que nem peixe se atirou nas águas, correu dela em rio. Nado em fio de sangue se livrou do corpo que nem pronto era, pois nas costas
postas asas, voou feito anjo, alma velejar. Estamos de volta com a Anabel Andrés, ou Andrés, como queira, Andrés espanhol, Andrés como queira. A Anabel está aí firme, lançando Além da Expansão dos Desertos, é o trabalho dela, que é um disco-livro, um livro-disco. Tem um livro, tem o disco que tem um livro. Ela está mostrando aí. Eu também tenho aqui o meu exemplar, também, que eu ganhei, né? E está sendo distribuído pela Trator e está nas plataformas digitais também, né? Eu acho que você devia seguir nessa ideia de sempre ter um livreto assim, acho tão bacana, né? O problema é que Eu custa adoro. caro, né? Aí que vamos Custa. chegar no ponto. Como é que você fez para conseguir recursos para lançar esse trabalho? Que é outra dificuldade do artista nesses momentos de pandemia, né? E antes também, já era antes, né? Como se fosse agora o problema, né? Eu tô brincando, né? Já veio antes, né? As dificuldades. Patrocínio, como é que você foi? Como é que você foi atrás? Olha, o processo todo do álbum começou, eu tive um apoio assim que não chega nem num terço do valor que era, né? Mas que foi um apoio que foi o pontapé inicial que eu consegui através do Catarse. E, inclusive, eu vou preparar aqui um videozinho com todos os nomes, assim, eu quero fazer uma história bacana para agradecer, porque foi realmente aquele pontapé inicial, sabe? Para pagar as primeiras horas de estúdio, que depois você embala e vai fazendo, né? Tudo descendo a correnteza, né? A corredeira. E aí o Catarse, então, tem essa parcela inicial das gravações, mas o livro mesmo, eu tinha já feito uma reserva para poder fazer o lançamento do álbum, né, do CD, né, porque eu ainda estava pensando em CD. Aí, conforme as coisas foram indo, e eu tenho cada vez mais dificuldade para ler as letrinhas do CD, eu falei, eu vou fazer um pouco maior, e também Eu a, as, agradeço, viu? Eu e os outros velhinhos que tem que ter. Você está brincando, mas é verdade, pô. é Esse negócio da verdade. letra é importante. Ter o espaçamento das letras também, né? Sim, eu sinto muita falta de Você poder sabe que olhar. uma curiosidade, o Chico Buarque estava lançando o livro dele, né? Aí o pessoal mandou a primeira prova e tal. Ele falou: ó, aumenta o corpo da letra e o espaçamento. A turma que está lendo o meu livro precisa enxergar. Na boa, na boa. Ele falou: Exatamente. na boa, na boa. Então tem isso, porque minha mãe ela tem glaucoma e foi perdendo a visão, né? Olha, não Mas eu sabia. lembro de quando ela ainda conseguia olhar com a lente. E aquele lá nem com lente, com nada, né? No CD a É, gente tem que botar uma baita lente. E aí, então eu pensei um pouco nesse lugar que não chega a ser uma inclusão, né? Porque não está em braille, não tem claro. audiodescrição, que eu gostaria de fazer, mas tudo isso é mais uma verba, né? Como eu não tive PROAC nem nada, eu mandei muito PROAC e tal, né? Mandei bastante também, tentei. Hum. Mas aí era uma grana que eu já tinha reservado, e em E o vez de 1.000 Catarse cópias eu fiz. E o Catarse, eu ajudou. peguei, ajudou o comecinho, mas assim, tá lá no comecinho para pagar as horas de gravação ainda, né? Então, depois aquilo lá já bancou as gravações, que então desemboca no digital, que eu lancei lá no comecinho da pandemia, que foi aquela lança, não lança, lá eu falei, não, vamos lançar, até porque tem tudo a ver, começou a pegar fogo Claro, na Mantiqueira, no Pantanal, na Amazônia, tá tudo pegando fogo. Eu falei, cara, eu tenho que mandar esse trabalho para claro. o mundo, porque né, é o mínimo. Foi pensando que isso não ia chegar tão cedo e tá aí, tá tudo. É a pandemia e é o fim do mundo. Eu tenho que botar ele aí, né? Além, para a gente pensar além da expansão dos Não, e desertos. tem que ter essa urgência mesmo. Quando você tem um trabalho É, feito, imagina vocês, os artistas, vocês têm uma coisa, trabalho em cima. Aí vai ficar guardando o material, tem uma hora que fala, não, não dá, tem que lançar, às vezes tem que bancar, às vezes tem que consegue um patrocínio, um apoio, né? Mas é complicado. É uma é. situação que é.
Já estava antes da pandemia, já Total. estava difícil, agora piorou mais ainda, né? Sim. E eu tive o privilégio também, durante o ano passado, de ter um trabalho. Eu fiz parte de um projeto do vocacional e que isso deu um sustento de vários meses para mim. Então, eu falei, eu vou deixar essa reserva, eu vou lançar esse disco físico, eu vou guardar esse pedacinho aqui, porque a verdade é que se deixar também eu começo a só ficar apoiando todas as causas e tal, e quando eu vou ver. E tem a filha, e tem escola, e tem um monte de coisa assim. Tem que apoiar a sua causa também, né? Também eu Anabel? falei, cara, não, eu tenho que ter essa consideração com esse trabalho, né? Com esse trabalho e com todo mundo que fez parte. E o Claudinei Roberto da Silva, que é um super artista plástico, eu falei para ele, cara, eu quero fazer esse álbum, eu gostaria muito que você ilustrasse, que é um companheiro meu da época de um grupo performático de dança e teatro que chamava Paris 68. E aí ele fez essas aquarelas, cara, eu falei, não, isso aqui eu não vou botar num lugar pequeno. Olha, isso aqui é muito Bonito. lindo. Aí, olha, essa aqui eu acho Ela está mostrando para o maravilhosa, pessoal do cara. YouTube, tá vendo aí os desenhos. São Aí obras, eu estou descrevendo são para o obras rádio aqui. e que tem é um trabalho em nanquim, outro uma aquarela de uma árvore que vira nuvens, a copa Ah, dela, enfim, e todas as árvores têm que ele pintou, tem essa coisa do coração embaixo, que vem sendo usado em algumas ideias aí, até de pessoal que promove assim uma consciência ambiental, né? Essa coisa do planeta como um coração, né? E uma árvore que sai. Eu falei, eu tenho que valorizar isso. E eu fui fazer um show lá na Fundação Emma Clabin, e eles estavam com esse painel maravilhoso aqui, que é do Paulo Ito, que ele chama de Infinito. Ele é um painel onde os carros, formando aquele símbolo do infinito, aquele oito deitado, que agora sim. sumiu o nome da minha memória. É, E a Kátia Teixeira, que é quem fez a diagramação aqui e tudo, falou assim: nossa, mas está muito bonito, tinha alguma coisa que a gente tinha feito lá. Por que você não vai lá e não faz uma sessão de fotos lá? Eu conversei com o pessoal maravilhoso da Fundação Emma Clabin, conversei com o Paulo Ito e ele super disponibilizou a obra dele para fazer parte dessas fotos. E a Ionica Dengue foi lá comigo e a gente fez essas fotos É muito legal. maravilhosas, performando com o painel, né? Legal. Enfim. E eu falei, não, isso tudo tem que ter um tamanho que a gente possa apreciar a arte visual desse povo todo, né? Mas é que você está Enfim, falando do trabalho do artista independente, tem que fazer tudo, né? Fazer tudo. tudo, Pensar é tudo. tudo. Começo, meio e fim. Não é moleza, não. O negócio o pessoal acha que é fácil. Não é só gravar o disco, a parte musical, letra, compor e tudo mais. Tem que preparar a capa, pensar na divulgação, pensar no visual. Tudo. É dureza, É né? puxado, é puxado, é puxado. Mas assim, eu não posso me queixar de achar impossível. É uma adaptação. Eu não sou a mais ligadona em tecnologia que sabe fazer todas, mas eu tô aqui aprendendo a lidar com a coisa. Tô achando até interessante. Meu cérebro deve estar crescendo, né, um pouco também. Novas curvas. Agora, Anabel, nós estamos na reta final, nós vamos ouvir o Meu Boi de Rio e o Sambinha, né? Como é que é? O Sambinha Haikai, não é isso? O que a gente estava pensando em botar no finalzinho, né? O Sambinha Haikai, essas duas canções a Sim. gente vai ouvir. Mas antes da gente ouvir, eu queria que você comentasse para nós como é que você vê hoje como um artista que trabalha com tantas frentes, né? Do balé, da composição, da performance, também como arte educadora que você é, todas essas atividades da área de cultura que você faz, né? Que você atua. Como é que você vê hoje o Brasil nesse momento, do ponto de vista da cultura, da educação? Bom, eu acho que a gente está num momento de transformação, assim, né? Tem umas falas do pessoal da saúde holística, né, do olhar holístico para a saúde, que diz que quando a doença se expõe é porque está começando o caminho da cura, né? Então,
na homeopatia, né? Você toma um negócio, aí vem a doença para fora, para depois você ir para um lugar onde reequilibra. Então a gente está Opa, nesse momento. tô feliz de ouvir isso aí. Será que A vai rolar isso, né? doença está saindo, né? A gente está vendo a doença, né? Agora resta a gente seguir no tratamento e começar a equilibrar isso aí. A gente está vendo tudo. É a transformação da nossa forma de usar as mídias, né? A gente se adaptar a esse novo momento Aquários, né? De estar em toda parte, ao mesmo tempo que é uma vigia constante do que a gente faz, é também uma possibilidade de criar novos laços, novas relações, muitas são relações líquidas, né? Naquele olhar Bauman total, mas tudo passa assim muito rápido, mas é uma possibilidade da gente criar uma conscientização de massa, né? Criar uma massa crítica, como artista engajado que a gente né? Assim, e também, mesmo como entretenimento, como for, mas a gente tem essa oportunidade de se reinventar, de se reorganizar com as novas mídias, né? Tem todos esses olhares sobre como você pode criar o seu trabalho inteiro sozinho, embora nada substitui a equipe, né? Nada. Então tem muitas oportunidades também. Eu acho que tem esse lugar que é limitante da gente ficar meio dentro de casa, mas tem muita oportunidade nisso. Eu acho que a gente está se reinventando, eu acho que boa parte. Fico triste porque eu vejo que tem algumas pessoas, mas você falou do pessoal da velha guarda, tem muita gente que está antenada e está indo, mas tem muita gente que também não conseguiu, e não tem nada de errado, a gente não tem que julgar, sabe? Eu tenho pessoas que eu amo, assim, artistas fundamentais, que a linguagem deles não vai, eles não vão estar aqui falando assim de boa no seu lugar constante, como o Vidal França, que é um né, que é um marco, Tem os caras como que não o se sentem Eliezer confortáveis Teixeira. nesse momento, não conseguem se expressar Exatamente, por esse caminho, né? exatamente. E Mas não que tem que ter tipo julgamento. claro. E que tipo de atitude os artistas têm que tomar nesse momento aqui? Politicamente falando, políticas públicas para a educação, para a arte em geral, para a cultura, né? Que ela está sendo desconstruída e tudo que foi levantado nos últimos anos está sendo Sim, derrubado, desconstruído, enfim, demolido, né? E como é que a é. gente faz? Porque de gente para restabelecer o que existia antes da área de cultura vai ser muito difícil, está sendo muito difícil, né? Como é que você vê isso? Eu vejo que não tem uma fórmula, né? Mas o Tião Rocha, que é um super educador, né? Ele sempre fala, eu não lembro exatamente a expressão que ele usa, mas é de quantas maneiras diferentes a gente pode fazer tal coisa, alguma coisa. De quantas maneiras diferentes eu posso continuar falando sobre a educação ou falando sobre formas de pensar, de refletir, de quantas maneiras diferentes eu posso provocar reflexão, de quantas maneiras diferentes eu posso usar essas ferramentas que parecem um limite, mas que são também uma ponte, né, muito grande, muito potente para a gente chegar em lugares que a gente nunca imaginou que poderia chegar na China. E só que tem uma coisa, assim, a gente vai precisar voltar para o presencial enquanto tiver uma exclusão tão grande digital também. Porque a gente está pensando aqui, a gente está falando de São Paulo, né? A gente está aqui, tem um Wi-Fi, né? Mas tem um computador que esteja mais ou menos, ou não, um celular, mas é muita gente que não tem. Então, acho que a gente ainda vai ter que seguir brigando com esse sistema aí que vai encaixotar, que está desmontando o aparelho da cultura, o aparelho não no sentido do aparelho ideológico, desse que esse povo fala do comunismo, Dória comunista. Ai, gente, é muito piada para esse momento. Aí, então a gente tem muito trabalho e a gente tem que estar. Eu acho que tem que se engajar. Eu acho que o artista não pode ficar, ai, sabe, fazendo só música do idílio, sabe, aquela coisa assim, só para o entretenimento. Não que não possa fazer, porque também é importante, né? Também é legal. Todo mundo precisa descansar, todo mundo precisa fluir, todo mundo precisa sentir a beleza. Mas é fundamental que a gente continue
batalhando os espaços, as brechas, continue lá se metendo na reflexão, batendo de frente, ou que não bata de frente, que vá pelas laterais, que vá pelas frestas das coisas, para a gente continuar, ou resgatar, ou reinventar um modo de criar novas gerações críticas, gerações que possam ter a oportunidade de continuar processos que começaram e que agora eles querem afundar, de formação, né? de acabar com esse modus colonialista de existência que aqui a gente tem e que passa invisível. A gente tem que continuar trabalhando e atuando e falando para desnormalizar o que não é normal. Não é normal o racismo, não é normal o machismo, não é normal a exclusão de qualquer diversidade. Não é normal as terras não voltarem para os indígenas, não é normal o marco temporal para os povos que já estavam aqui antes da gente com culturas milenares e que são eles que estão na linha de frente dessa possibilidade da gente ter esse planeta vivo ainda daqui a um tempo, da gente não virar aqueles piores filmes de catástrofe, de fim de mundo, né? Que tá todo mundo se escondendo e tudo. Enfim, eu acho que é isso, é desnormalizar, continuar nessa linha de frente, de não deixar ficar normal o tal do novo normal. O novo normal não tem nada de normal. Está normalizando coisas, exclusões absurdas. Não é normal as pessoas ficarem bilionárias e a fome graçar do jeito que graçou durante a pandemia e continua graçando. Isso não é normal. Sabe? E não pode ser normal. E a gente, como artista, eu acho que a gente tem a responsabilidade, tem que ter, de seguir dando visibilidade para isso. E não é de dar voz para ninguém, porque a voz dessas pessoas todas, dessas populações excluídas, está gritando faz muito tempo. Tem que dar ouvido, tem que abrir espaço e tem que somar, sabe? Eu acho que é isso que os artistas e as pessoas da cultura podem fazer, e somar e potencializar o protagonismo dessas populações, dessas pessoas, sabe? Não é, a visão colonialista também é, eu vou ajudar, sabe? Assim, é você ver que, cara, a ajuda, a proposta, já está tudo ali, o cara já te... As pessoas, né, a cara, já estão te dando um plano de ação. Mas você quer botar o seu nome, a sua marca, a sua bandeira colonialista em cima de uma história que, sabe, só precisa dar espaço para o protagonismo de todo mundo emergir. Então, eu acho que é isso. Me emocionei, mas é isso aí. Mas eu acho que é isso, sabe, Felipe? Perfeito, bem colocado. Vamos ouvir mais duas, né? Finalzinho, o que eu pus aqui? Meu Boi de Rio, quer falar um pouquinho, e do Sambinha Haikai, para a gente terminar num clima mais animado, que a gente fala umas coisas sérias aqui. Então, gente... Suave. Diga lá, mais suave. Fala um pouquinho dessas Meu Boi de Rio nasceu no golpe de 2016, né? Que o Boi de Rio já vem fechando esse papo na porrada. Na porrada não, no ânimo, na vitalidade do boi. E eu estava conversando com um amigo, a gente estava assim... Acho que, não sei, você também deve... Quando a gente viu que o golpe não ia ter jeito, cara, que não ia ter jeito, eles estão somando em cima dessa mentira, dessa farsa, desse golpe, dessa pedalada, e a gente só vê pedalada. Nossa, era muito evidente esse golpe. Bom, na verdade, eu vou fazer só uma digressãozinha, mas quando a Dilma subiu a rampa com o Temer do lado, eu falei, cara, essa associação não pode dar certo, cara, não pode dar certo. Meu coração já tremeu ali, né? Mas, enfim, né? O que tinha para gente naquela... E quando eu vi aquilo que não tinha jeito, e vários amigos assim, foi dando um pânico, ia para a rua, falava, mas parece que não tinha mais ouvidos para isso, porque estava tudo resolvido lá, né? Onde sempre estão as elites que mantêm todas essas mudanças que a gente sabe, né? Na verdade, a gente só vê os acordos possíveis para serem feitos, para parecer que a gente realmente está numa democracia, mas tem uma elite ali que domina a vida inteira.
e desde as capitanias hereditárias. Aí ele estava, não, cara, não tem jeito, ele estava muito pessimista, muito assim, não, o Brasil, não, acabou, cara, acabou. Acabou. E assim, eu falei, nossa, não, cara, e ele sempre foi super ativista, né? Eu falei, não, meu, que isso? A gente tem que ser água mole em pedra dura. Aí surgiu assim, essa, aquele mote, né? E falei, nossa, a gente tem que ser água mole em pedra dura. A gente tem que passar, mesmo que seja invisível, mesmo que não ouçam. Que nem a cultura popular sobrevive, né? Vai passando e vai limando e vai alisando a pedra e vai virando areia. E a gente vai passando e a água não para. Por mais barragem que tenha, né? Eventualmente sai como um desastre. Enfim, e eu senti isso muito no lugar do boi que tem esse ciclo, né? O boi bumbá, ele tem a morte, né? O nascimento, a morte e o renascimento, né? O boi tem esse ciclo, né, da cultura popular que faz esses festejos. E aí, então, nasceu o meu boi de rio, chamei as vozes bugras para fazer comigo, minhas irmãs, parceiras queridas. Essa também é uma que nasceu no estúdio do Ricardo Vinini, depois eu finalizei com o Itamar Pereira. Tem a Priscila Magela, que tem um trabalho lindo, eu tenho um projeto com ela que chama Duas Beiras, e ela tem um trabalho lindo em defesa do Rio São Francisco, que é outra questão também. O tanto de barragem que o pessoal está aproveitando, essa história de passar boiada, gente, é muito séria. Muitas barragens, especialmente no estado de Minas Gerais, está muito séria assim, a proliferação de grandes negócios com barragens que destroem vidas e culturas inteiras do povo ribeirinho. Novas Belo Montes, sabe? Muito é bom a gente ficar atento e continuar gritando nisso também. E então abri com a Priscila Magela, com a voz maravilhosa dela. Tem as vozes bugras, tem o Rodrigo Rodrigo Salvador, que faz uma rabeca maravilhosa, e tem o Eliezer Teixeira, que é meu parceiro, é um cantador, pesquisador de música popular há muitos anos. Ele tinha o Bando Flor do Mato, que é uma referência pra gente, que tocou com Inesita Barroso, que é daquele povo Dércio Marques, sabe, assim, que traz toda uma história imensa da nossa música. E é isso, e é essa ideia da gente seguir firme, feito um boi que vive e morre para sempre ressuscitar. Água mole em pedra dura. E o sambinha haikai é uma brincadeira, como eu coloquei, né, num outro momento, que eu fiz com Alisson Lima, que é ele, ao mesmo tempo que ele é um músico de punk rock da Bahia, maravilhoso, né? Chamava Pastel de Miolos, um baita som, porrada. Ele é um tremendo poeta, um amigo querido de muitos anos, e foi essa brincadeira da gente também se permitir as levezas de simplesmente curtir o mar. Tem uma referência aí para os novos baianos, um carinho imenso. Moraes Moreira, que se foi aí no meio dessa pandemia também, e é uma coisa maravilhosa na minha memória, assim, é um lugar de um respiro, de um prazer, de uma alegria, assim. Então a gente quis homenagear um pouco esse povo baiano e o momento da gente se refazer, respirar e contemplar. Legal. Então vamos ouvir Meu Boi de Rio e na sequência o Sambinha Haikai, deixando um abraço virtual para Ana Bel Andrés. Faz um abraço. E a gente se vê na próxima, e estão esperando você aí no estúdio assim que puder, né? Ano que vem, ou ainda esse ano, não sei, acho que o ano que vem a gente se encontra, você vai no estúdio para fazer um som ao vivo com a gente. E vem as vozes bugras, vem todo mundo, chama todo mundo. Vamos. Tá legal? Vamos. Então, gratidão, Colibri, um abraço para todos os ouvintes, as ouvintes e os ouvintes. Gratidão, querido. E até a próxima. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Passando e passando até que areia já macio o fundo do rio que segue.
permitir uma aparente vitória das tiranias. Momentânea ilusão do poder da rigidez é seguir passando e passando até que a areia brote, até que a areia brote e amacie o fundo do rio. Quem segue, segue, segue. Até que a areia brote, até que a areia brote e amacie o fundo do rio. Quem segue, segue, segue. Dengo pra iaiá,
pedaço do telhado e o céu. No momento mágico do encontro lindo do celestial casal. Diário. Um pedaço do telhado e beijos nos cabelos. No momento de clara nostalgia ao lembrar da mãe. Um dengo. Um pedaço do telhado e ninguém ao lado. No momento de lânguida solidão, esticar o corpo, soltar a coluna. Um pedaço do telhado e o céu. E se ver num outro lugar, distante daqui, para além de lá, num novo pomar. Frutos de cores e sabores inimagináveis. E nomes, nomes que são mais que nomes. São um pedaço do telhado e o outro lado.